E vamos começar o 360 com apuração exclusiva. Vou vir aqui para a câmera 1 um pouquinho. Eu tive acesso a dados da Secretaria de Segurança de São Paulo sobre o uso das câmeras corporais por policiais militares durante a Operação Escudo no Guarujá, que resultou em 16 mortes após o assassinato de um policial militar da rota. Os dados mostram que as câmeras estavam ligadas e elas efetivamente existiam, estavam nas fardas e estavam ligadas em 7 dessas ocorrências. Em 9 ocorrências, as câmeras não existiam ou não estavam ligadas. Em 2 casos, elas não estavam ligadas, em um caso não havia necessidade, em outros casos elas sequer existiam. Eu vou vir agora para a câmera 3 e vou pedir uma arte que a gente preparou, eu e o Guilherme Sete, o nosso editor, para traduzir todos esses números para vocês. E agora, com esse detalhamento, a gente tentar avançar um pouco no que aconteceu nessas mortes em confronto no Guarujá. Olha só, gente, na Operação Escudo, lá no Guarujá, os policiais estavam usando câmeras e elas efetivamente funcionaram e as imagens foram gravadas em 7 das 16 mortes. Em 9 casos, portanto, não temos imagens. Então, temos imagens em 7 das 16 mortes. Essas imagens estão sendo enviadas ao Ministério Público e serão anexadas nos inquéritos. Em outras 9 mortes, ou não temos imagens porque não tinha câmera, ou em alguns casos a câmera não foi ligada. Agora, vamos detalhar esses 9 casos que não tem imagem. Dos 9 casos sem câmera, nós temos 2 em apuração. Esses 2 casos são policiais da rota que tinham as câmeras, que elas deviam estar ligadas e não estavam. A hipótese hoje discutida pela Secretaria de Segurança Pública é que o uso do equipamento teve o tempo excedido. Os grupos que trabalham direitos humanos questionam esse tipo de justificativa. Eles sempre argumentam que a polícia opta por desligar essas câmeras. Ainda não tem uma investigação concluída sobre isso. Então, das 9 câmeras, 2 em apuração, soldados que tinham essas câmeras e elas não estavam ligadas. Agora nós temos 4 mortes em confronto que ocorreram com batalhões do interior. Os batalhões do interior de São Paulo não possuem câmeras, isso o governador Tarcísio de Freitas sempre deixou claro. Em São Paulo hoje, aproximadamente 50%, eu acredito que 52% do contingente de policiais tem câmeras. Então a gente tem 2 batalhões, 2 mortes em confronto com policiais de batalhões de Santos, que não possuem câmera, e 2 batalhões de Presidente Prudente, que também não possui câmera. Essas são mortes mais recentes que ocorreram já ali na segunda-feira, já no finalzinho dessas 16 mortes, porque essas tropas foram chamadas para reforço. A gente tem ainda duas mortes que ocorreram com o que eles chamam de tropa de reserva. O que é isso? É o 3º Batalhão do Choque. O 3º Batalhão do Choque é um batalhão especial que a Secretaria de Segurança Pública explica que lida com operações mais delicadas e que, por isso, não utiliza câmera. Então, esse batalhão, ele também não tinha câmera, nessas 2 mortes não tinha câmera. E a primeira morte que ocorreu no conflito, essa foi a primeira morte, foi com um coordenador da operação. Por lei, mesmo ele sendo da rota, por ele ter o cargo de operador, ele não precisa utilizar a câmera. Então, recapitulando as informações para vocês, das 16 mortes ocorridas na Operação Escudo, 7 tinham câmeras e 9 não tinham. A gente detalhou aqui para vocês esses 9 casos, as justificativas de por que
não tinham imagens. Agora eu vou pedir uma outra tela para a gente olhar especificamente para o 1º Batalhão do Choque, a Rota. Os policiais da Rota usaram câmeras e as câmeras estavam ligadas em 7 das 10 mortes. Nós tivemos ali no levantamento que eu tive acesso da Secretaria de Segurança Pública 3 casos sem câmera. 2, que eu acabei de detalhar para vocês, que é a hipótese de tempo excessivo do equipamento. Então, essas câmeras não estavam ligadas, elas não gravaram o momento ali da morte. E a primeira morte, que foi com um coordenador da operação, um confronto com o coordenador da operação, que por conta do cargo não usa câmera. Então, gente, esse aqui é o detalhamento do que se tem hoje de imagens de câmeras de segurança nas mortes ocorridas em confronto na Operação Escudo, no Guarujá. Sempre lembrando para vocês que a Polícia de São Paulo é pioneira nesse tipo de equipamento aqui no Brasil e que a gente vai tratar hoje ainda do conflito que está acontecendo na Bahia, onde já tem mais de 30 mortos e lá não se usa o equipamento. Então, você não tem como utilizar esse tipo de instrumento que é tão valioso para a investigação, para elucidar esse tipo de morte. Vou colocar aqui na nossa análise quem está comigo já. Tainá Falcão, minha parceira, Thaís Arbex e Yuri Pita. Tainá, vou começar com você. A gente teve acesso a esse levantamento exclusivo da Secretaria de Segurança Pública. A gente coloca ali que mais mortes não tinham câmera, são 9 que não tinham imagens. É um dado preocupante, mas tem um detalhamento. Tem uma explicação. Você tem 2 casos ali que efetivamente eles tinham que estar com a câmera ligada e não estavam, mas tem outros casos que eram policiais do interior que a Secretaria de Segurança Pública dá detalhes e explica por que esses casos não têm imagens. Diante desses dados, como você acha que vai ficar a repercussão para o governador Tarcísio de Freitas, que vem recebendo críticas por conta da Operação Escudo? Oi, Raquel, tudo bem? Boa tarde para você, para os nossos colegas Thaís e Yuri. Thaís, fica um pouco mais complicada a situação do governo de São Paulo, sobretudo do governador Tarcísio de Freitas. Ele que fez um movimento muito interessante de logo depois desse caso, né, desse número alto de mortes nessa ação da Polícia Militar, vir a público para defender justamente a utilização dessas câmeras, um assunto que permeou a campanha de Tarcísio de Freitas e que ele agora coloca um ponto final nessa história de tirar as câmeras de segurança das fardas dos policiais. Porque, claro, diante da postura incisiva do governador, o bolsonarismo e aquele eleitor mais extremado veio para cima do governador, cobrando até mesmo parlamentares uma postura de contrariedade a esse tipo de defesa mesmo nas operações, para que os policiais também tenham um argumento quando forem se explicar diante de situações como essa. Agora, o que o governo de São Paulo vai dizer a respeito é interessante a gente saber, Raquel, porque é um número significativo. Naquela conversa que nós tivemos com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, aqui mesmo, ele já adiantava essa possibilidade de algumas câmeras não estarem funcionando, retomando a entrevista que fizemos aqui no 360, e agora você traz a confirmação do que aconteceu. De fato, algumas câmeras não conseguiram registrar o momento desse confronto, que é sustentada, a versão sustentada pelo governo de São Paulo. E é muito importante a utilização dessas imagens, Raquel, além dos depoimentos que estão sendo colhidos, né, das pessoas que vivem nessa região onde as mortes ocorreram, para saber exatamente qual é a tese que se sustenta. Sem as imagens fica muito difícil, fica um argumento fragilizado, ao meu ver, para o governo, a partir de agora, para sustentar a versão de tantas mortes, né? Porque num primeiro momento a gente trouxe aqui o posicionamento do governo de São Paulo, minimizando o que havia acontecido, e agora não, agora estamos no momento de buscar explicações aos fatos, de entender exatamente o que aconteceu.
Yuri, queria sua análise. Tainá falando que complica um pouco mais a situação, porque a gente tem a confirmação de que 9 mortes não tinham câmeras, mas o detalhamento mostra que efetivamente 4 eram de batalhões do interior, que não teriam mesmo as câmeras. Ele mostra que segundo a secretaria, era um coordenador da rota, que a legislação não exigiria que tem câmera, que outras 2 era do 3º Batalhão de Choque, que também é um batalhão que não tem câmera. Este detalhamento, esta explicação, esta transparência de informações ameniza? Ameniza em parte. Raquel, boa tarde para você, Thaís, Tainá, quem está com a gente aqui no 360. Ameniza do ponto de vista jurídico que esses policiais que estão nessa situação específica, cada um, enfim, esse coordenador que não tinha obrigação de estar com a câmera, os outros policiais que vieram de batalhões que ainda não têm câmera, vai em linha do que disse o próprio secretário Guilherme Derrite aqui no 360, como a Tainá bem lembrou. Agora, do ponto de vista político, e isso com base até no que eu ouvi de algumas fontes ligadas ao governo do estado de São Paulo, o que ameniza de fato a situação é o fato de que lá na Bahia o estrago está maior, a consequência da ação policial está maior e, em especial, para jogar luz num aspecto que a gente trouxe aqui no 360 desde o início da semana passada, desde a segunda-feira, lembrando que o problema da letalidade policial não é exclusivo de São Paulo, ele é uma questão em todos os estados e permeia governos de direita e esquerda, e a gente lembrou aqui desde a segunda passada que a Polícia Militar da Bahia, principalmente sob a gestão de Rui Costa, atual ministro da Casa Civil, e isso permanece com a gestão de Jerônimo Rodrigues, se tornou uma polícia conhecida pela sua atuação muito violenta. Tanto que o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado semanas atrás, já apontava que no ano passado, dados de 2022, a Polícia Militar da Bahia tinha conseguido um feito, que era superar a do Rio de Janeiro, historicamente a polícia militar mais letal do Brasil. Ou seja, este problema de dar conta, de fazer com que as polícias atuem dentro da legalidade, não incorram, não se deixem levar pelo ímpeto da ideia de que todo criminoso tem que ser morto e não preso e julgado, isso é um desafio para qualquer governante. Se tornou uma questão agora no governo Tarcísio, já era uma questão no governo Rui Costa até o ano passado e vai continuar sendo uma questão no governo Jerônimo Rodrigues. No fim das contas, o que ameniza o impacto político, não a questão jurídica do caso a caso que vai ser examinado pelas autoridades de justiça, por Ministério Público, etc. Mas do ponto de vista político, o que ameniza de fato é que o erro cometido por um campo político também é cometido pelo outro campo político. Thaís, pegando o gancho do Yuri, você sente o mesmo empenho do governo federal para investigar o que aconteceu nos 2 estados da mesma forma, com o mesmo vigor? Boa tarde, Raquel, Yuri, Tainá e a todos que estão aqui com a gente no 360. Raquel, o ponto interessante dessa fala do Yuri, e respondendo um pouco a sua pergunta, é que o macro disso tudo é que a gente tem uma política de segurança pública que ainda não é olhada com aquele cuidado que é preciso. E aí vamos voltar a algumas casas. Quando ainda na transição do governo Jair Bolsonaro para o governo Lula, teve aquela ampla discussão sobre o Ministério da Justiça também incorporar a segurança pública. O vice-presidente, atual vice-presidente Geraldo Alckmin, foi um dos que fez coro e fez força, atuou politicamente para que segurança pública também estivesse ali nesse ministério. É uma pauta dificílima para a esquerda, em especial, mas esse quadro que o Yuri detalha muito bem, nos traça muito bem, mostra que é um desafio de governantes, é um desafio da gestão pública de lidar com esse tema. Não é um desafio da esquerda, não é um desafio da direita. A gente tem uma pauta de segurança pública que é uma das principais do país. Nas últimas eleições, elas não tiveram tanto destaque quanto em anos anteriores.
eleição de 18, corrupção era o tema que mais preocupava a população. Depois, ano passado, veio a economia. Mas segurança pública sempre é um tema delicado, sempre é um tema que a gente não consegue resolver, que a gente não consegue dar luz, seja porque a classe, policiais não são tão bem remunerados quanto deveriam ser, ou não estão tão equipados quanto deveriam estar, ou seja, por falhas de gestão mesmo, por não conseguir identificar e atuar nas regiões que mais demandam. Então, talvez a gente tenha uma oportunidade de ter um olhar mais macro, mais amplo sobre isso, mostrando que todos os governos têm dificuldades. E aí, é claro, a gente precisa lembrar, para quem nos assiste, que as polícias militares, elas são subordinadas aos governadores. O governo federal pode sim investigar, pode sim atuar, mas é isso, talvez falte uma coordenação, talvez a gente esteja precisando de um debate mais amplo sobre o papel da segurança pública, sobre a gestão da segurança pública como um todo. Raquel. Certamente, Thaís, o que fazer para solucionar o problema